Show. Então vamos começar então? Ó, tem mais Vamos gente aí. sim. Vocês gostaram das aulas da Thaís e da Juliana? Sim, sim. Muito boas. Excelentes aulas. Que bom, que bom. Legal. Estão gostando do curso? O que vocês estão achando? Muito esclarecedor, muito bom. Verdade. Importante depois vocês deixarem o feedback para a gente aí na ESA, né? Recomendando, tudo mais. Para a gente é sempre importante isso, né? Mas eu agradeço aí, pessoal. A gente faz com carinho, né? Para vocês, para ajudá-los, né? Bom, vamos lá então, turma. Então, hoje, mais uma aula, né? A terceira comigo, teoricamente, é a quinta, né? Agora que eu vi aqui, teria que arrumar, né? É a aula 5, né? É a minha terceira aula, mas é a aula 5. Mas depois eu arrumo. Deixa eu ver. Aula 5. Deixa eu arrumar aqui. Tá. Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre compliance, tá? Então, bom dia a todos e a todas. É um prazer tê-los no encontro de hoje. Acredito que já todos já me conheçam, né? Meu nome é Rafael de Oliveira Costa, mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. E hoje estamos dando sequência ao nosso curso, o 5º encontro, a terceira aula comigo. Nós vamos falar aí sobre compliance, que é um instituto muito difundido hoje, muito falado, né? Todo mundo hoje teve até uma época, um boom em meados de 2013, 2014, na época da Lava Jato, tudo mais. O que é esse tal de compliance? Teve compliance para tudo quanto é lado. Eu trabalhei em projetos de compliance, em escritórios em São Paulo, investigações, até o compliance corrupção, porque o compliance, teoricamente, seria o corrupção, né? Mas não é a única forma que existe. Então, veja, você tem o compliance hoje no sentido de cumprimento, no sentido de conformidade, no sentido de regras que precisam ser observadas, implementadas, e que todo mundo, né, os operadores do direito, as empresas, as corporações precisam efetivamente seguir para se amoldarem àquilo que a norma preconiza, né? Aquilo que é demandado, aquilo que é exigido do ponto de vista jurídico-normativo, né? E operacional, ok? Então, vamos lá. Quando surgiu esse compliance? Então, o termo vem do inglês to comply, agir em conformidade com regras, leis e princípios éticos. Mais do que um conjunto de normas, representa uma cultura organizacional baseada em integridade, transparência e responsabilidade. Nos últimos 120 anos, o compliance evoluiu de um instrumento técnico de controle financeiro para um sistema global de governança ética. Então, veja, nós vamos pegar agora a origem. Então, inicialmente, o que era? Era um instrumento de parte financeira. O que é um instrumento de parte financeira? Olha, existiam transações em bancos e que essas transações, elas tinha-se muito medo de fraude, de aquela operação, uma operação transnacional ser inidônea, ou seja, não ser real, os dados que são encartados, de você ter alguma incongruência. Então, veja, o compliance foi uma medida que os bancos internalizaram, tendo o condão de mitigar, de evitar, de controlar eventuais problemas, fraudes que sejam perpetradas. Então, origem do compliance financeiro nos Estados Unidos, 1903, 1970. As instituições financeiras norte-americanas começaram a adotar práticas de compliance no início do século XX, por volta de 1903, após sucessivas falências e fraudes bancárias. Então, veja, falência, fraude, problema, quebra, inconformidade. Então, é muito complicado. Então, qual é a segurança jurídica que nós temos? As empresas pensaram, poxa, como que nós vamos falar? Acredito que todo mundo já aqui, todo mundo advogado, né? Ou, não sei se tem estudante, enfim. Mas eu ouviram falar em due diligence. O que é due diligence? Quem é o parceiro com o qual eu vou contratar? Qual que é a documentação desse cara? Ou seja, se for uma empresa, qual é o CNPJ? Como é que está a situação, o balanço dela? É uma empresa idônea? Ela está fichada? Ela não está? Tem registro na junta mesmo? Está tudo certinho? O jogo tem site? Ou seja, o papel qual é? Fazer todo
um aparato de investigações para saber se autoriza a contratação daquela empresa, né? Os stakeholders ou colaboradores, nós temos que, como obrigação, saber com quem estamos lidando, conhecer a história, o histórico, para não entrar em furada. Bom, então essas instituições, né, o governo dos Estados Unidos reagiu com a criação das agências reguladoras, como o Federal Reserve em 1913 e a SEC, né, que é Security Exchange Commission, em 1934, equiparada à CVM, tá? Essas agências estabeleceram padrões de auditoria e controle interno, os precursores dos atuais programas de integridade. O objetivo era garantir confiabilidade no sistema financeiro e proteger investidores contra manipulações e abusos. Ok? Então, veja, eu sou um grande investidor. Eu quero entrar no mercado de ações. Ou eu sou uma empresa, eu quero fazer um IPO, Initial Public Offer. Eu quero abrir as ações da minha empresa na Bolsa de Valores, na CVM. Tudo bem. Como que eu faço? Qual é a minha documentação? Qual é o meu balanço financeiro? Meu demonstrativo de resultado econômico? Eu preciso ter transparência. Aí o que acontece? Os investidores, que são grandes empresas, por exemplo, o caso lá do Ike Batista, da empresa, como que era o nome da empresa dele? Do X, né? Como que era? OGX, é isso? OGX. Como é que foi? O que ele fez? Ele vendeu, todo mundo, para quem assistiu o filme, né? Assistam, vale a pena. Ele vendeu todo um quadro que realmente as plataformas existiam, que o produto existia, o petróleo, que ele tinha tudo evidenciado, e tinha muito documento forjado, tinha coisa de gente de dentro da Petrobras, que é dirigente grande, que ia receber uma bola, né, que a gente fala, ia receber um dinheirinho por fora, então ele facilitava. Resumo da ópera. Era mentira muito das informações. Só que todo esse problema de auditoria, o que culminou? Culminou na colocação de ações no mercado. Só que eram ações que, teoricamente, não tinham lastro. E muitos investidores compraram na confiabilidade da parte documental e do que estava sendo demonstrado. Aí o que aconteceu? Quebraram a cara porque viram que não tinha o lastro necessário. E todo mundo sabe a história. Né? Foi um dos maiores rombos aí. Agora nós estamos tendo problema também com as lojas americanas, né? E grandes corporações que, quando não tem o lastro, dá muito problema, porque elas são gigantes, né? E muitas vezes as informações colocadas não condizem com o dado de realidade. Beleza, então vamos lá. Então, marcos internacionais do compliance. A criação da SEC, né, Security Exchange Commission, após a crise de 1929, né, em Nova York, nós tivemos Franklin Delano Roosevelt, o chamado New Deal, vocês lembram disso? Após aquela quebra na Bolsa de Valores de Nova York que teve, então veio esse presidente americano, e um novo negócio, um novo acordo, estabeleceu algumas métricas importantes, relevantes, para dar o contorno no quadro financeiro e econômico gravíssimo enfrentado naquela oportunidade. Portanto, houve o início da regulação do mercado de capitais. Tivemos, em 1977, o FCPA, ou Foreign Corrupt Practices Act. Primeira lei anticorrupção internacional proibiu subornos a agentes públicos estrangeiros. Então, veja, acontecia muito isso. Você é um funcionário público, é feita uma operação transnacional que ela passa além, tem suborno. O que é isso? Um funcionário interno, um cara grande, alto escalão, vai receber dinheiro, propina, para facilitar uma operação. Acontece isso ou não acontece, pessoal? A gente não está vendo aqui em Sorocaba, que está tendo manga lá, o prefeito, fizeram uma fraude na licitação, parte de saúde, que o
O cunhado abriu uma igreja, recebia dinheiro, verba, a mulher dele estava envolvida também. Então, você estava dando no jornal agora de manhã aqui, no jornal Tomando Café. Basta a fome e a vontade de comer, né, professor? Pois é, meu caro. Não é isso? Às vezes nem fome, é só vontade mesmo. Pois é, né? Então, se dentro de casa, vamos dizer assim, acontece com uma facilidade tremenda, imagina numa operação internacional lastreada em dólar, euro, libra, né? Na verdade, né, professor, nós somos reiteradamente tentados a todo momento. Se não forem os freios morais, então ninguém está livre. Essa é a verdade. Mas tem que ter os freios morais, né? Ninguém está livre, exatamente, né? Tem até, fala, dai poder ao homem e conhecerás a essência, alguma coisa nessa linha, né? De fato, é isso mesmo. Dá Então, poder para você saber realmente quem é aquele homem, aquela pessoa. Aquela pessoa, né? O caráter dela, se ela é íntegra ou não, enfim, né? A gente não vai querer julgar, mas a gente sabe, não vamos entrar em parte política. Vamos voltar então. Verdade. 1997, Convenção da OCDE contra a corrupção, ampliando o modelo de integridade para empresas transnacionais, ok? Até estavam querendo o Brasil, a presidência, que entrar nessa OCDE seria muito a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para o Brasil é muito importante, né? Nós fazemos parte do BRICS, estava tendo até um movimento escuso, vamos dizer assim, no sentido de tentar derrubar o dólar, né? Quererem criar uma moeda paralela, acho que acredito que vocês estejam acompanhando, mas isso deu uma segurada. Mas a gente sabe que tem todo por detrás do sistema, que a regra é o sistema norte-americano há muito tempo, uma corrida, uma guerra fria, vamos dizer assim, pela derrubada do dólar e do enfraquecimento da moeda americana, né? Então, são coisas que acontecem. Bom, 2002, Lei Sarbanes-Oxley, ou SOX, também conhecida, ela é resposta ao escândalo Enron, que é uma das grandes petrolíferas, né, petroleiras, estabelecendo rígidos controles contábeis e de governança corporativa. 2000 a 2010, avanço global do conceito de corporate governance, ou seja, de governança corporativa, com foco em ética, transparência e sustentabilidade, que são métricas ESG, Environment, Social and Governance. Ok? O que significa isso? Meio ambiente, parte social e governança. São três principais vetores que são difundidos por meio do ESG. 2016 em diante, criação dessas normas ISO 19600, que é o Compliance, ISO 37001, anticorrupção, consolidando padrões internacionais. Então, a gente tem o Compliance e tem a anticorrupção, ok? ISO é International Standardization Organization. É um padrão internacional sobre essas normas que trabalha, que revela efetivamente uma tentativa efetiva no sentido de parametrizar esses instrumentos, tá? Essa lei Sarbanes-Oxley, ou SOX, ela foi criada nos Estados Unidos após os escândalos da Enron e Word.com, que manipularam balanços e ocultaram bilhões em prejuízos. A SOX impôs responsabilidade pessoal dos executivos pela veracidade dessas informações financeiras, instituiu auditorias independentes, comitês de ética e controles internos rigorosos. Tornou-se um divisor de águas na governança corporativa global, inspirando legislações em diversos países, como o Brasil, no caso, a Lei 12.846 de 2013, que eu acabei de comentar, que é a chamada Lei Anticorrupção. Então, quais são os principais casos que moldaram o compliance global? Watergate, em 1972, foi um escândalo político que levou à renúncia de Nixon e fortaleceu o conceito de accountability, ou prestação de contas. Então, veja, um problema dentro do governo dos Estados Unidos. O caso Enron e Word.com, 2001 a 2002, fraudes contábeis bilionárias, levaram à criação da Lei Sarbanes-Oxley. A Siemens, em 2006, na Alemanha, subornos globais em contratos públicos, resultou em multa
recorde e programa de compliance modelo. Volkswagen ou Dieselgate, em 2015, na Alemanha, nos Estados Unidos, manipulação de testes de emissão, reforçou o compliance ambiental e tecnológico. A Petrobras, ou Lava Jato, em 2014, no Brasil, maior investigação anticorrupção da América Latina, impulsionou leis de integridade pública e privada. A Odebrecht, ou Braskem, em 2016, na América Latina, subornos em 12 países, reforçou a necessidade de sistemas de compliance multinacionais. A Cambridge Analytica, ou Facebook, em 2018, no Reino Unido, nos Estados Unidos, uso indevido de dados pessoais. Impulsionou a GDPR, né? GDPR, ou seja, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Internacional, e o compliance digital, que a gente estava falando muito, né? Tem a LGPD, nossa lei de 2018, que tenta trazer essas normativas aí internacionais para o nosso sistema. Então, o compliance tornou-se parte dessa cultura institucional global, o imperativo ético e econômico. Então, Estados Unidos e Reino Unido, foco em enforcement e penalidades exemplares. A Europa, houve a integração com governança e proteção de dados, GDPR. A América Latina, consolidação após grandes escândalos e criação das leis anticorrupção nacionais, uma tendência mundial, convergência entre compliance, ESG e responsabilidade corporativa, formando um novo paradigma de integridade sustentável. Então, modelo de gestão atual e o modelo de gestão futuro. Então, veja, a sustentabilidade, a governança e o compliance como etapas, né, dentro de uma linha, de uma cadeia evolutiva. A sustentabilidade é presente no mesmo nível da governança e tem como diretrizes as percepções da alta administração. E abaixo está o compliance. O modelo de gestão futuro, aí seria a sustentabilidade e compliance no mesmo patamar, né? Formam um único núcleo, estando acima da governança e fornecendo percepções externas e de mercado, ok? E de mercado. Então, compliance no setor público, integridade, gestão de riscos e controle. Como é que funciona esse trem? Vamos lá. Pessoal, deixa eu perguntar, vocês receberam os slides ou não? De hoje? Geralmente eles enviam depois, professor. O 1 e 2, os meus já receberam, 1 e 2, né? Sim. Os anteriores, pela sala de aula, professor. Parece Tá, que... esse aqui vocês não têm acesso ainda, né? Não, Não. pela sala de aula, não. Tá bom, eu vou falar com a Vanessa, então. Ótimo. Então, o conceito de compliance. Conjunto de práticas que asseguram a conformidade com leis, regulamentos e princípios éticos. No setor público, visa garantir transparência, probidade e eficiência. Então, veja o tripé. Transparência, probidade e eficiência. A Lei 14.133, ou Lei de Licitações, obriga programas de integridade em contratações de grande vulto e exige gestão de riscos. Então, qual é o objetivo aqui no quadro? Fraudes, corrupção e desvios, promovendo governança. Travou para todo mundo aí? De denúncia, um treinamento contínuo, mapas de risco e controles internos. Tá? Pessoal, acho que está vazando o áudio aí. Bom, não, deu uma travadinha no início não, ele da fala do... travou para todo mundo, eu só respondi, professor. Não, travou para você. Ah, tá. Beleza. Então, gestão de riscos, identificação, avaliação ou mitigação, como ISO 31000, e referenciais do Tribunal de Contas da União, órgãos de controle, o CGU, que coordena o Programa de Integridade Pública, que é o decreto 29 de 2023, e supervisiona órgãos federais, o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza contas públicas e avalia a maturidade em governança e integridade. A governança pública é sustentada por 3 pilares: liderança, estratégia e controle. Visa alinhar conduta ética, desempenho institucional e confiança social. A cultura organizacional resistente
falta de capacitação, estruturas frágeis de controle interno, né? Benefício pública, redução de irregularidades, melhoria da eficiência administrativa e alinhamento a práticas ESG, tá? Então, origem do compiladoras, ou seja, nos Estados Unidos em 1903. O compliance tem sua origem nos Estados Unidos, no início do século XX. Ele é ligado principalmente ao sistema financeiro, controle e fiscalização de condutas empresariais diante de abusos econômicos e crises de confiança. Então, no início de 1900, o sistema bancário passava por padronização regulatória, fraudes, manipulação de mercado bancários, mecanismo de supervisão. Em 1903, emitidas as primeiras normas de compliance interno, né? Operações, conflitos de interesse, evitar e assegurar conformidade com normas federais e estaduais. A criação das agências reguladoras, o movimento de Interstate Commerce Commission, mas ganhou força a partir de 1903, com as agências com poder de fiscalização econômica e financeira. Instituições fundamentais, como o Federal Reserve, em 1913, controle monetário e bancário, a Federal Trade Commission, em 1914, prevenção de práticas comerciais, a Securities and Exchange Commission, ou SEC, regulação do mercado de capitais. Essas entidades introduziram departamentos internos que monitoravam a corporativa. Temos também o compliance no setor financeiro, nos bancos. O compliance começou como Internal Control and Audit, ou seja, focado na observância de reais. Tivemos a crise de 29, que eu falei para vocês, o New Deal, né? Prevenção de crimes financeiros, fraude, manipulação do mercado, insider trading. O que é insider trading? Você tem informações que são vazadas e tem um privilégio, né? Alguma gente que tem uma informação chave vaza essa informação e isso contamina o mercado. Estávamos tendo, eu acho que teve agora recentemente no governo Trump uma situação que eles estavam querendo manipular o mercado e teve uma lá e tinha gente que sabia que ia acontecer isso no dia X, na hora H. Aí tinha aquela informação privilegiada e isso é insider trading. Aí o que acontece? Ia abaixar, eles iam abrir um título X lá do governo por um preço barato, os caras iam comprar e depois fechava de novo. Ou seja, esse tipo de coisa pode configurar insider trading. E agora você vai falar, mas como que nós vamos provar? Aí que está o problema, né? Mas acontece isso. A leis como o Glass-Steagall Act e o Banking Act consolidaram essa estrutura, obrigando instituições e padrões éticos e relatórios de conformidade. Feito nas décadas seguintes, o modelo americano foi exportado para outros setores, como energia, telecomunicações, transporte e ambiente. A partir de 70 e 80, nós tivemos o FCPA, né, um instrumento de integridade e corporativa global. Então, origem nos Estados Unidos, instituições reguladoras, motivação, evitar fraudes, proteger investidores e manter a estabilidade do sistema econômico, evolução dos controles internos, integridade, impacto, modelo replicado mundialmente no setor público e nas agências brasileiras, tá? Então, quais são os casos de compliance? Nós já batemos, né? Watergate, Nixon, Enron, Word.com, Siemens, Volkswagen, Dieselgate, Petrobras, Lava Jato, Odebrecht, Braskem e Cambridge Analytica. Eu tô achando que tá um pouco repetitivo isso aqui, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Professor. Bom. Oi. Tá travando. A cada 15 segundos que o senhor fala, trava. A cada 15 segundos que o senhor fala, trava. Seria alguma mensagem entrando aí para o senhor que dá uma interferida no áudio? Travou agora nesse momento. Travou nesse instante. Pode ser a conexão, então. Deixa eu tentar entrar de novo, então. Vou trocar aqui. Porque está tentar muito repetitivo, pelo né, celular para ver se pode ser isso.
Agora tá legal. Agora estamos ouvindo. Tá, não tá travando nada? Tá normal? É que quando o senhor começa a falar, ele começa a travar, mas por enquanto está normal. Ótimo, eu roteei pelo celular, tá? Talvez fosse a conexão aqui de casa que tá com delay. Tá bom. Vamos lá, então. Compliance, então, no setor financeiro. Nos bancos, o compliance começou como Internal Control and Audit, focado na observância de regras contábeis e prudenciais, então, crise de 29, esse Glass-Steagall Act, o Banking Act e padrões éticos e relatórios de conformidade. Tivemos a expansão desse conceito, portanto, para outros setores, o FCPA, o Instrumento de Integridade e Corporativo e Global. Então, 1903, fraudes, investidores, a manter estabilidade, evolução dos controles internos bancários, programas formais de integridade, modelo replicado mundialmente, tá? Os principais casos que nós tivemos, já falamos, é bom que a gente vai memorizando, né? 72, Watergate, Enron 2001, 2002, Siemens 2006, Volkswagen Dieselgate, Petrobras 2014, Odebrecht 2016 e Cambridge Analytica 2018, né? Vamos agora, cada um deles. Watergate, 1972. Um escândalo político que envolveu espionagem e sabotagem eleitoral conduzida por membros do Partido Republicano contra o Democrata. Levou à renúncia do presidente Richard Nixon em 74. Expôs, né, a falta de controles éticos no poder público americano, novas leis sobre transparência e accountability, como Ethics in Governance Act, impacto no compliance, primeiro grande alerta sobre ética institucional e integridade política, expandindo o conceito de compliance para além do setor financeiro. Enron, empresa do setor de energia, manipulava balanços financeiros através de empresas de fachada para esconder dívidas bilionárias. Então, falência da Enron e da auditoria Arthur Andersen. Acredito que já tenham ouvido falar, ok? Balanços financeiros manipulados, gigante no setor de energia, bilhões por investidores, prisões de executivos, originou a SOX em 2002. Pessoal, deixa eu fechar esse WhatsApp aqui, que senão fica toda hora a turma falando comigo. Né? Leis Sarbanes-Oxley e regras rígidas de governança e responsabilidade. WorldCom, 2002, Estados Unidos. Operadora de telecomunicações que inflou lucros artificiais em mais de 11 bilhões por meio de fraudes contábeis. Falência, a segunda maior da história dos Estados Unidos. Prisão de executivos, do CEO também, Bernie Ebbers. Impacto no compliance, reforçou a aplicação dessa prática, dessa lei, ampliando a obrigatoriedade de auditorias e o Comitê de Ética Corporativa, tá? Siemens, então, na Alemanha, a multinacional alemã foi acusada de pagar subornos em mais de 30 países para garantir contratos públicos e concessões, né? Multas superiores a 1,6 bilhão de dólares por autoridades dos Estados Unidos e Alemanha. Mudança completa na estrutura da empresa. Impacto no compliance. A Siemens implementou um dos mais avançados programas de compliance corporativo no mundo, tornando-se referência global em integridade empresarial e treinamento ético. Volkswagen ou Dieselgate, softwares para fraudar testes de emissões de poluentes, olha só que grave, em veículos a diesel, disfarçando níveis reais de emissão. Então, bem grave, hein, Volkswagen. Multas bilionárias acima de 30 bilhões, imagina isso na Alemanha, nos Estados Unidos, que lá as coisas funcionam, né? Queda do valor de mercado e renúncia de executivos. Impacto no compliance, reforçou a importância do compliance ambiental e tecnológico, além da responsabilidade corporativa perante consumidores e governos, tá? Petrobras, Operação Lava Jato, corrupção sistêmica e lavagem de dinheiro envolvendo diretores, políticos e grandes empreiteiras. Consequências: prisão de altos executivos e políticos, recuperação de bilhões aos cofres públicos, impacto econômico e político duradouro. Então, impacto no compliance
impulsionou a Lei Anticorrupção 12846 e fez do compliance público corporativo um requisito essencial em licitações e contratos. Odebrecht Braskem, 2016, América Latina e África. Uma rede internacional de pagamentos de propina, contratos de obras públicas em 12 países, né? Uma multa recorde de 3,5 bilhões, de acordo com os Estados Unidos, Suíça e Brasil. Prisão de executivos e dissolução do conglomerado original, impacto no compliance, transformou o modelo latino-americano de integridade, levando empresas a criarem programas estruturados de compliance e governança global. Cambridge Analytica, Facebook, 2018, Reino Unido, Estados Unidos. Uso indevido de dados pessoais de milhares de usuários para manipulação política eleitoral. Então, fechamento da Cambridge Analytica, queda da credibilidade do Facebook, investigações e multas de autoridades de proteção de dados, impacto no compliance, catalisou o avanço do compliance digital da proteção de dados e no GDPR, Regulamento Europeu de Proteção de Dados, em legislações equivalentes no mundo todo. Tem até um documentário que fala dessa Cambridge Analytica, ok? E o que acontecia? Então, houve esse vazamento de dados, era uma espécie de um perfil que era feito, né? Uma pesquisa para identificar o perfil dos eleitores americanos. Então, você pegava por lá, porque são vários estados, né? 50 e poucos. Você via como a turma pensava, e isso gerava uma política, para o Trump, que teve o vazamento dessas informações, uma política, uma campanha, né, voltada para aquele, customizada, vamos dizer assim, para aquele tipo de eleitor, para tentar angariar mais voto, ok? Então, foi grave. Síntese geral. Cada escândalo gerou uma nova camada de maturidade no compliance global, tá? Então, Watergate, ética e responsabilidade política, Enron, WorldCom, governança corporativa e auditoria, a Siemens e o FCPA, integridade global e anticorrupção, a Lava Jato e o Dieselgate, ESG, né? ESG, responsabilidade ambiental, a Cambridge Analytica, compliance digital e proteção de dados. Então, veja que o compliance ele foi abrindo ramificações e implementando novas formas. Então, esse Cambridge Analytica, ou campanha de Trump, um escândalo envolvendo o uso indevido desses dados de milhares de usuários do Facebook, né? Como foram esses dados? Através de um aplicativo de testes, This is Your Digital Life, que coletava dados do usuário e também de seus amigos no Facebook, sem consentimento explícito. Aproximadamente entre 50 e 87 milhões de perfis de usuários. Utilizou esses dados comportamentais, ou psicometria, para criar perfis psicológicos e segmentar eleitores com mensagens personalizadas. Ligação com a campanha de Donald Trump. A empresa trabalhou para a campanha de Trump de 2016, aplicando estratégias de micro-targeting para influenciar percepções, emoções e decisões de voto. Estratégias utilizadas: conteúdos direcionados, anúncios políticos segmentados, mensagens para grupos específicos considerados persuadíveis. Impactos do caso: levantou debates globais sobre privacidade, manipulação de opinião pública, uso político de dados e regulamentação de plataformas digitais. Investigações em vários países, multas ao Facebook e encerramento da Cambridge Analytica em 2018. Lições aprendidas: necessidade de maior transparência no uso de dados, regulação sobre anúncios políticos e fortalecimento da proteção geral de dados, tá? Compliance público versus privado. Então, mais uma vertente, um quadro comparativo. Nós temos do setor privado, assegurar que a empresa cumpra leis, regulamentos e políticas internas, evitando riscos legais, financeiros e reputacionais. Foco principal: gestão de riscos corporativos no privado, prevenção, corrupção, governança e ética. Leis
societárias e de mercado, né? A Sarbanes-Oxley, o FCPA, a 6404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, as normas ISO 19600 e 37001, que nós vimos, né? Uma integridade, eu não lembro qual que é qual agora. Nós vimos ali nos slides atrás. Deixa eu só ver, vamos confirmar. Peraí, tá. Aqui, ó. Compliance, a 19.600 e a 37.001, anticorrupção. Ok? Beleza. Voltando lá. Aqui. Mecanismos de controle. Comitês de auditoria, controles internos, due diligence, canais de denúncia e treinamento corporativo. Agentes de fiscalização, a CVM, o Banco Central e a SEC, auditorias independentes. Responsabilidade por infrações, administradores, conselhos e pessoas jurídicas, sanções financeiras e reputacionais, foco em governança corporativa, sustentabilidade e reputação, resistência interna, custo de implementação e integração com ESG. Compliance no setor público. Garantir que a administração atue conforme princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, que é o também famoso TIMP. Integridade institucional, prevenção de fraudes e fortalecimento do controle interno e da transparência pública. A nova lei de licitações, que é a Lei 14.133 de 2021, a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, alguns decretos e guias do CGU e do TCU, ouvidorias, corregedorias, auditorias internas, controladorias, portais de transparência e planos de integridade. Na CGU, tribunais de conta, ministérios e órgãos de controle interno. Servidores e gestores públicos, né? Administrativa, civil e penal, nas 3 esferas, foco em ética pública, transparência e prestação de contas, ou accountability. Falta de estrutura técnica, resistência e limitação de recursos humanos. Então, veja, o compliance público busca proteger o patrimônio coletivo e o interesse social, enquanto o privado visa proteger o patrimônio empresarial e reputacional. Ambos convergem para o mesmo valor, integridade e confiança institucional. A lei de licitações e a integridade. Turma, tudo bem até aqui? Como é que estamos? Tudo, professor. Ok, professor. Corridinho, mas tudo bem. Muita coisa, né? Bastante para analisar muita coisa. Mais como os slides ficarão disponíveis. Porque o que acontece, como é um encontro só, e deixa eu ver quantos slides eu tenho preparado aqui. Tem mais 10. A gente fica nessa situação de tentar passar a maior quantidade de conteúdo para vocês, né? Mas eu vou dar uma segurada, então. Tá certo, professor. Depois fica disponível, a gente vai assimilando com as suas informações. Exato, porque assim, eu tentei dar uma pincelada em tudo que tinha, né? Eu sei que é muita coisa, é difícil, né, para a gente pegar, e realmente fica pesada a aula, né? Então, a gente tem mais 1 hora de aula e tem mais 10 slides. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem algum vídeo que dê para a gente jogar aqui no YouTube, para dar uma quebrada um pouco, tá? Para não ficar algo pesado para vocês. Deixa eu ver aqui. Aí a gente faz um intervalinho e, na sequência, a gente mata a aula. Deixa eu ver. Então, tá tudo ruim esses vídeos. Pode deixar depois sugestão, professor, e a gente acaba procurando ali de acordo. Vamos ver esse vídeo aqui? Deixa eu ver. Eu escuto de graça no Spotify. Eu queria saber a origem. Será que é bom? Complicado. Então, uma fonte meio Duvidosa.
Duvidosa, eu não quero perder. Tendenciosa, diria. Então, deixa eu ver, transparência internacional, ver se aparece transparência internacional. Ó, CNN, vai, vamos ver. CNN acho que dá para soltar. Que é difícil, né? A gente não pode colocar coisa que seja política, né? Tem que ser uma notícia isenta de opinião. Sim, é complicado, né? Porque cada um tem a sua opinião, aí fica difícil. Fica difícil. Ouvindo, pessoal? Não tem áudio. Não está saindo o áudio. Não está saindo? Do vídeo, não. Não está saindo o áudio do vídeo, turma? Não. Pelo menos para mim. Não sei se para as outras pessoas. Não, não está. Não está saindo áudio, não. E agora? Não. Bom, então acho que não vai dar certo, turma. Vamos voltar. Queria falar coisa da transparência internacional, né? Vamos ver aqui, então. Peraí. Bom, esse aqui, pessoal, é muito importante, tá? Estão vendo a minha tela? Estão, né? Sim. Então, vamos falar um pouco. A transparência internacional é um índice importantíssimo. Ele é o principal indicador de corrupção no mundo. É produzido desde 95, avalia 180 países e territórios e notas de 0 a 100. Então, quanto maior a nota, maior é a percepção da integridade no país, ou seja, no sentido de que tá ok, né? Esse índice, ele destaca a relação entre corrupção e mudanças climáticas, países com níveis mais baixos de corrupção, maior preparo. Então, veja, a Dinamarca, ela tem 90 pontos aqui, então tá no primeiro lugar. Finlândia, Singapura, Nova Zelândia, Luxemburgo, Noruega, que são os países ali escandinavos, né? Na Suíça, Suécia, Holanda, Austrália, Islândia, Irlanda, Estônia, Uruguai, Canadá, Alemanha, Hong Kong, Butão, Japão, Reino Unido, olha só, então os melhores. Bélgica, Barbados, Emirados Árabes Unidos, Áustria, França, Taiwan, Bahamas, olha só, Estados Unidos, só lá atrás, hein? Até o final da aula chega no Brasil. Exato. Estados Unidos, Israel, Coreia, olha, o Chile é muito bom, tá vendo? 32º lugar. Lituânia, São Vicente, Cabo Verde, Dominica, acho que é a República Dominicana, Eslovênia, Letônia, Catar, Santa Lúcia, Arábia Saudita, Costa Rica, Portugal, 43º, Chipre, República Tcheca, Espanha, Fiji, Omã, Itália. Itália também teve muito problema, né? Teve aquela operação Manipule, não sei se vocês lembram antigamente? Que a máfia é muito... Máfia italiana. Sim. Máfia italiana, ou Mãos Limpas, né? Que teve na década de 60, depois a gente puxa aqui, que foi muito grave, teve um juiz lá que enfrentou todo mundo. Imagina, você enfrentar a máfia italiana, meu Deus do céu, o cara foi macho, hein? Pois é. Maluco. Geórgia, Polônia, que mais?
Que nem esse vereador, esse Cláudio Castro aí também tá enfrentando o governador aqui, tá pôs a cabeça a prêmio, né? Maurícia, Malásia, Vanuatu, Grécia, Jordânia, Namíbia, Eslováquia, Armênia, Croácia, Kuwait, Malta, Montenegro, Romênia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Kosovo, Bulgária, China, Moldávia, Albânia, Gana, Cuba, olha, Cuba até que tá bem, hein? Por ser socialista, né? Cazaquistão, Suriname, Vietnã, Colômbia, Zâmbia, nossa, cadê o Brasil? Índia. Calma, professor, até o final da aula a gente chega lá. Meu Deus, até a Argentina está na frente, meu amigo. É feio aqui o negócio. República Dominicana, Sérvia, Ucrânia, Argélia, Brasil. 107º lugar, tá? Você vê, tá na metade pro final, né? Tá horrível. Já foi pior, eu acho. Tá um pouco melhor. Panamá, Laos, Serra Leoa, Angola, Equador, Togo. Ó, deixa eu começar, né? Tudo o Peru, ó. Tá. Egito, Bolívia, tudo América do Sul, África, começa, né? Ásia. Venezuela deve estar em último. Paquistão, não foi ainda, né? Camarões, México, olha o México como que tá ruim, e teoricamente tem muita influência dos Estados Unidos, né? Que a gente tem, né? Tem o Narcos México, tá aí, ó, os traficantes lá, o imigrante ilegal, tudo. Guatemala, Moçambique, Paraguai, ó, Paraguai também não é de outra, né? Só carga roubada. Congo, Irã, Azerbaijão, Líbano, a Rússia, olha a Rússia, meu amigo. Olha o lugar da Rússia. É tudo muito obscuro, né? Brincadeira, meu amigo. Chad, Guiné, República do Congo, Burundi, Haiti, Mianmar, Coreia do Norte, olha só, Kim Jong-un, Eritreia, Líbia, Iêmen, ó, começa lá os árabes, né? Síria, ó, também. Venezuela, olha só. Venezuela, Maduro. Somália, Sudão. É quase o último, né? O antepenúltimo, só isso, só. Quase que a Somália e Sudão. Tá bem na foto, né? Brincadeira, né, turma? Então, assim, o que acontece? É complicado, porque aí você vai vendo isso. Isso aqui é uma organização isenta, tá? Pelo menos tenta ser, né? Eu vou até baixar esse relatório e eu mando para vocês. É o índice 2024. Mas, assim, a gente vê que tem muito problema grave, né? E não adianta, ó, crise climática, estão falando, ó, material bacana, vou mandar para vocês, tá? Urgente erradicar a corrupção, ó, antes que ela derrube complementarmente as ações entre as mudanças climáticas. Os governos e as organizações precisam integrar medidas anticorrupção aos esforços climáticos, as verbas alocadas e confiança do público e os impactos. Então, uma resiliência climática, enfrentamento dessas ameaças de forma direta e decisiva. Ó, da transparência, essa mulher é a CEO. Corrupção e preparo para se adaptar às mudanças climáticas é importantíssimo. Desvios e uso impróprio de verbas climáticas, proteção ambiental precária, corrupção e saúde ambiental é importante também, que nós tenhamos esses indicadores, né? Defensores ambientais têm o assassinato de muitos, olha só, correm risco de sofrer violência, intimidação e assassinato. Então, imagina um defensor ambiental lá na Amazônia, do jeito que está acontecendo, devastação, corre risco de morte, né? A análise deste ano mostrou como a corrupção ligada aos combustíveis fósseis mina os esforços climáticos, inclusive nos Estados Unidos. Comunidades do mundo todo estão exigindo iniciativas climáticas de seus governos. E a voz do povo é constantemente anulada das empresas de petróleo e gás, que lucram com a devastação ambiental e usam seus bilhões para tentar silenciar críticos e ativistas, comprar o poder e desmontar as proteções que guardam nossas famílias e nosso planeta. O Greenpeace e outros aliados vêm sofrendo com isso, né? Alguns gasodutos também vão enfrentando. Líbia, Vietnã, né?
Américas, Ásia, Leste Europeu e a Ásia Central. Qual é a metodologia? Esse índice agrega dados de diversas fontes e percepções acerca do nível de corrupção. Então, fontes desses dados, riscos e percepções, fontes de dados numa escala, calcular a média e divulgar a medida de incerteza, tá? Então, já vou deixar aqui na minha área de trabalho para jogar junto com o slide para vocês. Então, já está no gatilho aqui, vamos dizer assim, e a gente já passa daí, tá? Turma, vamos fazer um intervalinho, 5 minutinhos, voltamos para a etapa final, pode ser? Ok. Beleza, professor. Beleza. Lei de licitações e integridade, né? Então, centralidade da integridade na nova lei, né? A lei incorpora esse conceito de governança, gestão de riscos e integridade como pilares essenciais. Então, existe transparência, planejamento e compliance nas contratações públicas. Então, programas de integridade podem ser obrigatórios para empresas contratadas, né? Em contratos de grande vulto, em alguns estados e municípios, por leis complementares. Benefícios ao fornecedor, redução de riscos e de sanções, demonstração e capacidade e gestão técnica. Cadê? Aumento da competitividade. Então, veja, esses programas, eles trazem essas melhorias, né? Visam, então, portanto, ser obrigatório, tem leis complementares, trazem benefícios, redução de riscos e sanções, demonstração dessa capacidade da gestão ética e aumento da competitividade. Responsabilidade administrativa e penalidades. Devem adotar mecanismos que previnam fraudes, conflitos de interesse, atos de corrupção, ausência de integridade, multas, impedimento e declaração de inidoneidade. Papel dessa administração: implementar planos de contratações anuais, mapeamento de riscos e controles internos, avaliar a integridade das empresas contratadas, estimular ambiente ético e prevenir irregularidades. Então, veja, essa nova lei, ela traz aqui esses comandos, ela objetiva regular e trazer novas orientações para mitigar os problemas, né? Ela é uma lei muito importante, ela trabalha sobre essa questão da integridade. O que é integridade? Está tudo correto, tudo funciona, é perfeito, não é perfeito, teve alguma irregularidade, não teve. Então, é assim que funciona. Programa de integridade. Isso é uma das coisas mais importantes. Eu trabalhei na Controladoria Geral do município de São Paulo, eu fui diretor de ética. Então, tínhamos a análise do programa de integridade, era um dos fatores. Nós desenvolvemos o chamado Índice de Transparência Ativa, ou ITA, que é um indicador que traz algumas métricas importantes que precisam ser analisadas e ventiladas, implementando essa questão da cultura, da integridade, do compliance no nosso sistema, né, ali de governança municipal. Então, o índice, ele trazia esses indicadores, o mapeamento, o programa de integridade era desenvolvido pelos auditores de controle interno, que eram pessoas responsáveis por ver os dados da prefeitura, de todas as subprefeituras e das pastas, né, das repartições públicas, objetivando, obviamente, delimitar e detectar alguma incongruência, algo que não esteja funcionando efetivamente e que possa trazer à tona algum prejuízo. Então, finalidade aqui do programa de integridade, né, é um conjunto de mecanismos, políticas e procedimentos por uma organização para a prevenção, detecção e remediação de ilícitos, fraudes e desvios. Promove uma cultura ética, fortalece a governança, reduz riscos de corrupção e garante conformidade com leis e regulamentos. Nós temos a Lei Anticorrupção, o Decreto 11.129 e a Lei de Licitações. Então, componentes: Código de Conduta, canal de denúncias, due diligence, treinamentos, controles internos, gestão de riscos, auditorias e a questão do Compliance Officer. Redução de riscos e penalidades, fortalecimento da reputação, melhoria e eficiência organizacional, maior transparência e confiança pública, aplicação no setor público,
Então, estrutura de controles internos, prevenção de fraudes em contratações, promove a integridade desses servidores, governança e avaliação contínua de riscos. É uma garantia de uma conformidade regulatória, é uma prevenção de práticas ilícitas, protege a imagem da empresa, melhora a competitividade, é uma conduta ética consolidada, decisões transparentes, prevenção de irregularidades e fortalecimento da governança organizacional, ok? Então, nós temos aqui o suporte da alta direção, então, que visa o quê? A avaliação de riscos, código de conduta, controles internos, treinamento e comunicação, são alguns pilares, né? Gestão de terceiros e canal de denúncias. Tem uma investigação interna e tem uma auditoria, uma revisão e melhorias. Então, quais são os pilares? Prevenção, violação, que são evitadas por meio de um conjunto de regras que fornecem instruções claras para a sua conduta, detecção, monitoramento das atividades do negócio, auditorias, canais de denúncia, procedimento de monitoramento e responder. Respostas claras e inequívocas às violações de definição de um projeto de melhoria constante, tá? Então, prevenção, detecção e resposta. Então, tudo para funcionar e casar bem tem que estar interligado, tem que estar integrado, de forma que você consiga efetivamente implementar essas melhorias. Então, programa de integridade, prevenção, você tem ali a governança, algumas diretrizes, a comunicação e treinamentos e análise de riscos, ok? Detecção, monitoramento e controle, um canal de denúncias, e remediação, gestão de consequências. Então, veja, o que é a remediação? O que eu posso fazer de medida mitigadora? O que eu posso fazer visando sanar essas incongruências, essas questões que estão sendo colocadas? Então, prevenção, detecção e remediação. Eu vejo, antes de acontecer o problema, tem algumas diretrizes, eu detecto, monitoro, controlo e remedio, tomo medidas que vão mitigar e dar a solução daquele quadro, tá? Quais são os 10 pilares de um programa de compliance? Um programa de compliance é esse sistema complexo e organizado que interage com outros processos de negócios da empresa. 10 pilares, né? Depende dessa estrutura múltipla, pessoas, processos, sistemas, documentos, ações e ideias. Então, veja, suporte da autoadministração é o primeiro pilar. Isso aqui é da LEC, tá? É muito bacana essa LEC, Legal Ethics and Compliance. Quem quiser, entra lá, tem cursos que eles fazem, tudo voltado para integridade, para compliance. É muito bacana, vai ajudar vocês, tá? O suporte da autoadministração, aval explícito e apoio incondicional dos mais altos executivos da empresa, além da nomeação desse profissional para o cargo de responsável pelo compliance. Segundo pilar, avaliação de riscos, análise dos eventos com impactos negativos para o alcance dos objetivos da empresa, código de conduta e política de compliance, formalização daquilo que é a postura da empresa com relação às práticas de negócio, controles internos, mecanismos que minimizam riscos contábeis e financeiros e reflitam os negócios da empresa, treinamento e comunicação, para que cada funcionário entenda os objetivos, as regras, o seu papel para garantir o sucesso do programa. Canais de denúncia, formas de alertar a empresa para violações do Código de Conduta, investigações internas, averiguações para atender às denúncias de comportamentos ilícitos ou antiéticos, due diligence, avaliação de parceiros, representantes, revendedores e outros terceirizados antes e depois da contratação. Foi o que eu falei. É feita uma análise, uma identidade para ver se bate os dados, se tudo funciona ou não. Auditoria, com quem eu vou contratar, quem é aquele stakeholder, quem que é aquele colaborador que quer entrar no meu ecossistema da empresa, está batendo, o cara é idôneo, tem balanço, está tudo regular ou é furada? Vou me dar mal. O compliance e o jurídico vai barrar, né? Auditoria e monitoramento. Processo constante para identificar se os pilares do programa estão funcionando conforme planejado. Veja que aqui
tanto aqui, né, na entrada do colaborador, quanto aqui na auditoria e monitoramento, é onde mora o perigo. Por quê? Se você põe para dentro uma empresa ruim, né, o fruto podre, contamina todo o sistema. E se você aqui dentro não é omisso, você usa a venda, né, a fenda da cegueira deliberada por interesses escusos, muitas coisas que a gente viu ali, o caso Enron, né, Arthur Andersen, uma auditoria das maiores do mundo, competentíssima, negligenciando, o que acontece, tudo erra, tudo vai dar problema. E a queda é inevitável. E um 10º pilar é a diversidade e a inclusão, um processo de gestão que facilita a adoção desse programa de diversidade e inclusão, ok? Então, diversidade e inclusão é um outro pilar. Então, gestão de riscos. Tudo bem até aqui, turma? Belezinha? Ok, professor. Então, tá bom. Vamos seguindo. Tudo bem, professor. Então, gestão de riscos, ou risk management, processo sistemático de identificar, avaliar, tratar e monitorar riscos que possam impactar objetivos organizacionais. Então, riscos operacionais, financeiros, de integridade, reputacionais e de conformidade. O objetivo dessa gestão de risco: reduzir incertezas, fortalecer controles, prevenir irregularidades, melhorar a tomada de decisões e aumentar a eficiência. Etapas dessa gestão: análise e classificação, tratamento, mitigação, transferência, aceitação ou eliminação e monitoramento contínuo, né? Compliance, conjunto de normas, procedimentos e controles para assegurar que a organização está em conformidade com leis, regulamentos e políticas internas. Atua sob riscos de integridade e conformidade. Papel do compliance: prevenir fraudes e corrupção, reforçar uma conduta ética, criar controles internos, promover um treinamento contínuo e garantir responsabilização. O que é responsabilização? Olha, como as coisas funcionam. É assim, assado, está tudo indo para o caminho correto, essas métricas, essas medidas que estão sendo tomadas estão no sentido correto, tem algum ajuste que precisa ser feito, teve algo que não está funcionando que deveria ser feito, né? Integração entre riscos e compliance. O compliance, portanto, ele monitora riscos de integridade. Uma gestão de riscos identifica vulnerabilidades. Juntos garantem governança eficiente e decisões mais seguras. Auditoria interna e externa. Uma avaliação independente dos processos, um controle e informação dessa organização. Verifica se as políticas estão funcionando e se os riscos estão sendo adequadamente tratados. Então, olha só. A mesma coisa, vamos supor, você vai fazer um exame. Então, você vai chegar no médico, o médico vai mandar você fazer um exame e você vai querer fraudar o exame. O diagnóstico lá, o que vai ser feito. Então, ele manda você não tomar não ingerir alimento até tal hora, manda não tomar nenhum medicamento, ou você vai fazer um teste de bioimpedância na academia, você não pode ir lá para saber o nível de gordura corporal, tal. Você muda tudo, você faz as coisas erradas, e depois você quer ter a certeza do que está dando, de verdade. Não dá, né? Então, fazendo uma analogia, numa empresa, eu contratei uma auditoria, o Corinthians não contratou uma auditoria para fazer análise lá da merda que tá o time. Os caras fizeram. Aí vai no conselho lá do deliberativo. O que está sendo indicado? Está sendo feito? Por que contratou então? Se você quer saber onde está a dor e não quer tomar nenhuma medida, por quê? Para jogar dinheiro fora? Ou para continuar roubando do jeito que vocês estão fazendo, seus vagabundos sem vergonha? Então, veja, é complicado, né? Então, são coisas que a gente vê e tem um intuito. Se você quer consertar, você tem que ver onde está o problema e arrumar, e não negligenciar o que está sendo passado, né? Esse é o ponto. E não acontece isso, né? Então, função da auditoria: identificar falhas, recomendar melhorias, assegurar conformidade, avaliar a eficácia dos controles e fortalecer a governança. Então,
A auditoria, ela revisa a gestão dos riscos e o compliance. Esses riscos orientam o foco da auditoria. O compliance responde a essas recomendações para aprimorar processos. Então, veja, o resultado é seguro, ético e decisões baseadas em controle e prevenção e evidências. Eu vejo, eu controlo, eu vejo o que está acontecendo de errado e eu tenho algumas evidências, que são documentos, formas, ferramentas que dão ali a diretriz, tá? Então, a gestão de riscos e compliance, ela tem esses pilares, né? O suporte da auto-administração, a estruturação dos riscos, controles e causas, a operacionalização dos políticos, normas e instrumento, uma gestão operacional interna, capacitações e comunicação, manutenção de canais de denúncia, a investigação interna, diligências, auditoria, monitoramento e melhoria contínua, tá? Então, mapeamento dos processos, identificação dos riscos, a prática de controle e ações de melhoria. Então, gestão dessas ocorrências, do planejamento, dos documentos e das auditorias. Veja, que é importante, essa roda, vamos dizer assim, está encaixando. Principais ferramentas preventivas do meio ambiente. Como é que funciona isso? Então, aspectos e impactos ambientais. Nós estamos falando da COP. O que nós temos de diagnóstico de problema no Brasil? Então, é óbvio que você sabe que tem queimada, tem que tomar cuidado para saber se essas queimadas são naturais ou provocadas, que tem muito crime ambiental. Extração ilegal de madeira de lei, acontece de maneira desenfreada. A floresta amazônica sendo devastada, cadê política levantando a guarda, olhando, detectando, tomando medidas de controle? Cadê a polícia estando fiscalizando tudo? Com as fronteiras que tem na floresta, no país, como que chega um recurso, um contrabando? O que está acontecendo? Por que não funciona ali na fronteira? Que tipo de documento tem que ser exigido? Que tipo de fiscalização tem que ser exigida? Então, existem N coisas que a gente sabe, já é tudo mapeado. Mas por que o pessoal fecha os olhos? Né? Por que acontece as coisas dessa forma? Porque tem interesse escuso. O que é interesse escuso? Tirar proveito, roubar, ganhar dinheiro. Aí, claro que as coisas não funcionam. Então, aspectos e impactos ambientais. Identificar e avaliar os aspectos ambientais das atividades, produtos e serviços. Base por sistema da gestão ambiental e ações de mitigação. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Garantir o manejo ambientalmente adequado dos resíduos. Setores industriais, comerciais e de serviços. Avaliação dos riscos ambientais. Avaliar potenciais riscos de contaminação ou dano ambiental. É o objetivo. Áreas industriais, armazenamento de produtos químicos. O licenciamento ambiental, que é uma autorização ambiental. Eu disse aos senhores na primeira aula, se não me engano, sobre a ANM, ela tem a licença de lavra. Então, você vai fazer um empreendimento, uma obra, um hospital, um prédio, qualquer coisa, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Você cumpriu essas 3 etapas, você tem a permissão para operar e para implementar o negócio, tá? Exigência legal em todas as fases do empreendimento. O monitoramento ambiental, acompanhar parâmetros, água, solo, ruído, efluentes, aplicação prática, um controle contínuo e atendimento a padrões legais, o programa de educação ambiental, sensibilizar e capacitar colaboradores e a comunidade, ações de treinamento, campanhas e engajamento ambiental, plano de emergência ambiental, estabelecer ações para conter e minimizar acidentes ambientais, transporte, armazenamento, operação de produtos perigosos, gestão de emissões atmosféricas, controlar e reduzir emissões de gases e partículas,
indústrias, caldeiras, motores, processos produtivos, né? Gestão de recurso hídrico, uso racional e controle do consumo e efluente, né? Veja. Por que eu vou gerir um recurso hídrico? Recurso hídrico que é de rio. Como que funciona? Uso racional e controle do consumo. Eu tenho que saber o que está acontecendo, para onde está indo. Está tendo uma poluição dos rios e águas, o que eu faço para convergir, para analisar isso, para mitigar, né? Interna e externa, voltada à melhoria contínua. Relatório de sustentabilidade ESG, comunicar resultados e compromissos ambientais, transparência com partes interessadas e investidores, ok? Então, relatório de sustentabilidade é um indicador. Veja, eu tenho como é que funciona. Então, eu tenho uma grande empresa. Essa grande empresa, ela precisa fazer esses relatórios de sustentabilidade. Por exemplo, uma General Electric. Alguém já chegou a ver um relatório de sustentabilidade? O que é isso? É um compliance ambiental. Quais são as metas? Como estamos? O que queremos implementar? Quais são as medidas que podem ser implementadas? A Coca-Cola, relatório de sustentabilidade. Vamos ver se eu acho aqui. O que a gente consegue fazer para ver do ponto de vista... para a gente conseguir pegar, né? Dois mil e 2021... tem de 2020, né? 2021, vamos ver esse aqui. É antigo já, mas vamos ver se dá para baixar. Então, aí você baixa um documento desse, que ele evidencia, ele fala tudo o que pode acontecer, né? Então, relatório de sustentabilidade, construir um mundo que trabalhe amanhã, energia de transição, futuro dos voos comerciais. Olha, ele pega várias métricas. O mundo mais rápido e esperto, a pegada do carbono e da descarbonização das turbinas, uma pumped hydro storage para armazenar, né, os produtos na Áustria, aqui na República Democrática do Congo, trouxe equipamentos a 82 sites, garantia de voos em segurança nos voos. Veja, várias medidas tomadas a partir de turbina de aviões, na Índia. Então, eles estão dando para os stakeholders, que são os colaboradores, mais de 130 anos de história, tem demonstrado um propósito de qualidade de vida durante todo o mundo. 168 mil empregados em 175 países. Então, a ideia qual é? Energia de transição, um futuro dos voos que está dando, precisão na saúde, diversidade e inclusão, foco no provimento contínuo, ou seja, numa melhora contínua, algumas prioridades, cultura da integridade em tudo, futuro mais eficiente dos voos, precisão nas diagnósticas e nos tratamentos, no sistema ambiental, a energia de transição para descarbonização. Aqui nós temos as metas, né, do desenvolvimento sustentável, de acordo com aquelas lá impostas pela ONU, trazendo prioridades, oceano, indústria, sustentabilidade, responsabilidade do consumo e produção, ações climáticas, paz, justiça, instituições, parcerias, total de valores, né, que está colocando, tudo mais, sustentabilidade no principal, ou seja, no plano principal ali da empresa, uma das metas principais,
construindo uma sustentabilidade para amanhã, asas de poder no negócios, assim, várias ações tomadas. Vocês estão escutando, né, pessoal? Tá todo mundo quieto? Sim, professor. Tá dando para ver também, né? Tá. A Ótimo. gente aumenta na lupinha aqui, dá para ver. Então, deixa eu mais uma aqui. Então, esses comandos, eu vou pôr isso para vocês. Vocês já chegaram a ver algum relatório de sustentabilidade antes? Eu não. Então, é importante ver para como que funciona, né? Sim. Então, sustentabilidade, confiança e affordability, conformidade, né? O que adianta? Ele está comunicando, o cara é o diretorzão, é o CEO. Então, em 2020, esse relatório foi escrito com a tremenda necessidade de dissolver um dos maiores desafios, que é a mudança climática. E a urgência na qual a General Electric e seus consumidores estão procurando numa década de ação para reduzir as emissões de carbono de hoje, acelerando a pegada, né, de carbono, a diminuição da pegada de carbono, ou seja, nas emissões de carbono, e um crescimento da confiança, da sustentabilidade e da conformidade energética. Essa missão está ainda em aberto e é um desafio que eles estão falando que precisa ser cumprido. Nós acreditamos nesse plano anunciado em novembro por uma empresa focada na inovação tecnológica e para diminuir, né, essa questão da transição energética, permitindo que todo mundo suporte a missão e aumente o foco na autonomia. Então, essa a ideia, esse o mindset, vamos dizer assim. Eles querem trazer essa mudança, né? É uma companhia aqui, ó, das tecnologias usadas hoje. É uma companhia que usa equipamentos que ajudam a generar 1/3 of the world's 1 milhão e 300 1/3, não sei o que ele não está falando aqui, da eletricidade. Eles levam em consideração os esforços para liberar a economia de descarbonização e reduzir a demanda, confiança e na transição energética. Os negócios de energia existentes procuram integrar soluções que a maioria das inovações das empresas internacionais, como turbinas de vento, sejam mais eficientes, as turbinas de gases também, avançando na tecnologia para modernizar e digitalizar todas essas questões. Nós fortemente suportamos o Acordo de Paris e temos compromisso e ambições altas para reduzir a energia no setor de emissões. Nós estamos liderando pelo exemplo. Nós tentamos progresso para se tornar neutro em carbono nas nossas operações em 2030, escopo 1 e escopo 2 de emissões. E estão focados para trazer futuramente ambição para a General Electric para ser uma net zero, ou seja, nenhuma emissão em 2050, como no escopo 3, né, que eles estão trazendo, para o uso dos nossos produtos. Então, algumas informações que estão sendo tomadas. Então, partes de desenvolvimento energético, aceleração de emissões e reduções, suportar a existência nuclear apegada a modernizar e digitalizar todo esse ambiente, esse ecossistema, tá? Então nós vamos reduzir as emissões como? Acelerando as renovações, ou seja, energia renovável, utilizando gás, metano, controlando e forçando múltiplas fontes de energia sustentável, inovando com hidrogênio e carbono na captação para descarbonizar o gás e desenvolvendo pequenos reatores modulares para crescer a tecnologia, ok? Então, veja, o foco qual é? É a descarbonização. Então, tudo que for feito, que é o que está sendo falado na COP hoje. Então, a ideia é colocar em prática e tentar até em 2030, que no máximo, no muito, em 2050, parar com essas emissões.
aí está mostrando todas as instalações, é uma gigante, né, americana, General Electric, então, assim, muito grande essa empresa. Então, a gente precisa estar vendo o que está acontecendo nessas empresas. Se a gente pega o da Coca-Cola, estão gostando, pessoal? Tinham noção disso daqui? Não tinha a mínima noção. Sustentabilidade Coca-Cola 2025. Vamos ver. Coca-Cola.com, objetivos, tudo, relatório integrado. Vamos ver se... deixa eu ver. Futuro para amanhã, continuaremos. Nosso relatório integrado do progresso. Vamos ver. Baixar relatório integrado. Um relatório da Coca-Cola. Vamos ver. Futuro está pronto, né? Trazendo o amanhã mais próximo. Então, a Coca-Cola está construindo um futuro próximo, numa organização focada em implementar uma parceria de longo tempo na sustentabilidade, no modelo, né? Com uma visão de sendo uma empresa com seus consumidores e parceiros, de preferência da plataforma comercial e aliada com o crescimento, com a sustentabilidade, com o futuro sustentável. Essa visão leva eles continuamente a inovarem, a trazer tecnologias de sustentabilidade práticas que não estão apenas revolucionando nossa indústria, mas assegurando responsabilidade e garantindo o crescimento. Pela integração dessas perspectivas nos nossos negócios, nós não estamos apenas mirando para ser espectadores dos nossos consumidores e parceiros, mas também para atingir o amanhã mais próximo, tá? Então, tem uma visão de 2024, a força da Coca-Cola, do Cigrupo, né? A sustentabilidade para o futuro que eles estão trazendo essas questões. Aí aqui o cara é o CEO, né? Da Coca-Cola, aí os stakeholders, que são os colaboradores. Esses resultados que nós atingimos em 2024 marcam o segundo capítulo da nossa transformação, que avançamos na implementação da sustentabilidade de longo período, para a adaptação de um futuro próximo da companhia. A Coca-Cola continua na posição de dirigir, né, de dar as métricas para forçar o crescimento. A Coca-Cola tem mais de 40% do sistema de volume em crescimento. O foco deles na cooperação, nesse ambiente, nesse ecossistema, é no relacionamento da Coca-Cola, sendo um instrumento em dirigir o crescimento e encorajar como os colaboradores e os mercados, as campanhas, continuam a crescer, né, sendo o principal negócio da empresa. No mesmo tempo, durante esse ano, eles estão enfrentando importantes mudanças externas. Várias instalações no Brasil tiveram operações em disrupção, como no Rio Grande do Sul, impactando a planta, a fábrica em Porto Alegre, no México, também teve um furacão, que no estado de Guerreiro, enquanto a região está se recuperando desse problema que foi enfrentado. Então, veja, estão falando o que aconteceu e estão deixando vários dados para serem identificados. Que mais? Acelerar como crescer, né? Nós estamos preocupados em crescer na indústria de bebidas em cada região. Estamos desenhados, todo o mercado e as plantas, para um longo tempo de sustentabilidade, estratégias que procuram capturar um potencial pleno dos nossos principal negócio, segmento. Enquanto nós crescemos, nós estamos atingindo as metas. Então, esse é o mindset. Coca-Cola Zero continua a ser um dos mais excitantes projetos, né? Atingindo 31% do volume de crescimento em 2024, o Brasil sendo
um dos principais mercados, 56% no ano na receita de crescimento, um sistema mais rápido de crescimento da Coca-Cola Zero durante o mundo todo, aqui nos Estados Unidos, então a Coca-Cola Zero está crescendo muito. Enfim, então tem um monte de coisa que eles estão dando, né? Por que eu estou querendo falar para vocês? Para vocês terem uma ideia do como eles entendem. Então, eles estão falando aqui, ó, o volume de vendas, a total de receita, a fatura, o controle dos interesses, os investimentos, o controle, o capital, as despesas de capital, os ganhos. Então, todas essas métricas precisam ser implementadas. Aí, principais momentos, vamos dizer assim, 118.600 toneladas em 2024. Água plena na natureza e na comunidade. 84% de energias, de fontes de energia sustentável. O gasto com diversos campos de colocação dos produtos, 99%. Mais de 93 mil empregos. 93% de despesas com clientes, né, com suppliers, com fornecedores locais, estimula o comércio local. O planeta está reciclando e tem uma planta no México. Mulheres em cargos de liderança, 31,8%. 200 mil litros de água e no México e no Brasil, 30% de produtos PET, nossa embalagem desses produtos recicláveis, 43% em 10 países, 81% de comunidade focada em programas de água, sanitária e higiene, 1,38 litros de água usada por litro de bebida, 55% de receitas gastas com ecovários, não sei o que é isso, mais de 4.500 empregos durante essa resposta climática. Ou seja, eles trazem, né, esses momentos principais e estão dando os indicadores que eles estão procurando implementar, tá? Beleza, turma? Tudo bem até aqui? Tudo, professor. Eu estava vendo aqui que ela foi considerada a maior poluidora, né, de plástico por uma organização, por conta das garrafas PET. Das garrafas PET, exatamente. Então, veja. Embora sejam reciclável, mas o povo joga no mar, joga para todo lado, né? Não vai para o descarte correto. Então, ela acabou sendo apontada como a maior poluidora de plástico. O que é grave, né? Isso Muito. gera um dano reputacional altíssimo, né? Sim. Então, se você tira uma foto, imagina como é grave isso. Entra naquelas nas convenções de poluição dos mares. Hoje, nós estamos vendo que tem algumas tecnologias que estão sendo desenvolvidas no sentido de você jogar uma espécie de vamos dizer assim, um robozinho que é colocado, não sei se vocês já viram, eles têm de sucção, eles puxam, você joga lá como se fosse um formato orbital, ele vai rodando assim e vai puxando as garrafas, vocês já viram? E fica embaixo... Não vi, professor. Já viram, né? Não, eu nunca vi. Vou pesquisar. Viu? Dá uma olhada. É uma das alternativas que eles estão tentando fazer no sentido de fomentar aí a limpeza, né? Imagina, não tem o que fazer. Tem muito peixe que morre, você pega, o peixe come garrafa plástica, e acaba morrendo, tem, enfim, contaminação. É complicado, é muito complicado, né? Essa parte de esgoto, né? Complicado. Bom, vamos lá. Então, governança pública e privada, né? Para atender o interesse público, base normativa, Constituição, TCU, MP, a Lei de Acesso à Informação, controle interno, operações de integridade, reputacional, risco, deve ser impessoal, integridade, compliance, eficiência nessas normas, Estado, controle de servidores, que são os colaboradores. A governança privada, então, a pública é o interesse público, a privada o lucro e valor para acionistas e competitividade no mercado, ok? Então, esses relatórios que nós vimos aqui é para isso aqui, ó, governança privada. Então, eu vou anunciar que, beleza, Coca-Cola é top, parou de jogar a garrafa PET tanto, fez tantos empregos, fomentou o comércio local, os fornecedores, ela está crescendo,
metas zero de descarbonização, filtro antipoluidor em todas as fábricas. Isso é governança, tá? Isso traz valor, gera valor para a empresa. A empresa ganha valor no mercado, as ações sobem. Então, os stakeholders, os shareholders, que são os acionistas, ganham dinheiro. Então, se você pega uma Vale, que teve o acidente de Mariana e Brumadinho, o valor fez assim dos ativos. Por quê? Não tem governança. Porque teve uma falha, foi constatada uma omissão, foi feita uma recomendação para reforçar a barragem, nada foi feito. Você acha que os acionistas ficaram felizes com isso? Entendem, pessoal? Qual é a dor? Obviamente não. Exatamente. Né? É esse o ponto. Então, limitada, imagina você pega um bilionário, o nego coloca, tem 5% do capital de uma empresa e quebra. O cara fica louco, né? Mais flexível, então, tomada de decisão baseada em estratégia de mercado, limitada ao exigido pela legislação, foco em conformidade regulatória e mitigação de risco, alta prioridade com autonomia de ajustes e acionistas, clientes, fornecedores e colaboradores. Essa é a ideia de governança privada, tá? A CGU, que é um órgão interno, e ela visa, obviamente, fazer um controle das finanças da União, órgão central do sistema de controle interno. Tem a estrutura, um decreto que trabalha, essa lei de acesso à informação, a lei 14.133, novas responsabilidades sobre integridade e contratações. Então, tipo de controle realizado pela CGU, controle interno, auditorias, inspeções, acompanhamento de execução, controle correcional e irregularidades, um processo administrativo disciplinar, uma responsabilização, controle dessa transparência, dados abertos, um controle preventivo, promoção da integridade, da gestão e do compliance. Então, auditorias financeiras, conformidade operacionais, avaliação de políticas de uso de recursos, monitoramento e recomendações aos órgãos auditados, né, que estão sendo analisados. Programas de integridade na administração, fomento à ética, governança e transparência, e gestão de riscos em órgãos e entidades. Instauração e acompanhamento desse PAD, aplicação de sanções e cadastros de empresas inidôneas e suspensas também. Portal da Transparência, o SIC e dados abertos, que é um portal de dados abertos, é um portal que dá os indicadores, os dados, as informações públicas a respeito das ações que estão sendo implementadas do governo, né? Relatórios de avaliação, pareceres, monitoramentos, uma boa gestão dos recursos, prevenindo a corrupção, eficiência e a governança, tá? Então, governança. Cidadãos, sociedade, congresso, plenário, conselho consultivo do TCU, uma alta administração, presidente e CCG, unidades de apoio à governança, uma gestão tática dos dirigentes e uma gestão operacional, diretores e chefes do serviço. Exemplos práticos aqui do compliance em empresas. Então, o anticorrupção, risco de pagamento de propina para obter um contrato público, interação com agentes públicos, brindes e hospitalidades. Até tem uma questão do que é tonelado como mimo, como brinde, tem muita coisa que não pode. O compliance trabalhista, assédio moral sexual, horas extras excessivas, terceirização irregular, compliance financeiro e contábil, risco de fraude contábil, lavagem de dinheiro em empresa financeira ou marketplace, né, que é uma plataforma, desvio em reembolsos, compliance ambiental, descarte irregular de resíduos, risco de autuações ambientais, uso de água e energia acima do permitido, compliance e proteção de dados, tratamento inadequado de dados pessoais, vazamento interno para o funcionário, compartilhamento com parceiros e compliance de licitações e contratos. Empresa que contrata com a administração tem o certificado de integridade, risco de superfaturamento, validação prévia desses preços com relatório anexado, compliance de risco e governança, decisões gerenciais sem documentação, falta de controle interno e falta de transparência, relatórios de governança, dados ambientais e prestação de contas. Compliance cultural ético, equipe que descumpre regras por falta de treinamento, conflitos de interesse e assédio ou discriminação também acontece. Então, quais são os desafios? Uma cultura organizacional
frágil, um baixo mapeamento do risco, escassez de recurso, complexidade regulatória, então desafios que precisam ser melhorados nessas normas, serem mais claras, e também chegar na ponta, né? Então, veja, você tem um código de conduta interna, você tem todo um relatório e tudo mais, tem que chegar, tem que ter treinamento interno para difundir, para a pessoa ter acesso a essas informações, capacitação e riscos. Oportunidades, fortalecimento da governança, imagem e reputação da marca, vantagem competitiva em licitação, né? Tornam a empresa mais competitiva e evitam sanções, ambiente mais ético, digitalização e melhoria de relacionamento com os colaboradores. Belezinha, turma? Beleza, professor. Então, conseguimos bater uns temas importantes aí? Sim, professor, beleza. Sim. Então, beleza, turma. Eu vou colocar os slides, tá? Os relatórios eu vou falar para a Vanessa como material de apoio para vocês. Então, quem tiver tempo, disponibilidade, dá uma lida, é legal conhecer, tá, Sérgio? Rose, é muito bom isso. Abre Sim. a cabeça da gente, porque você fala, putz, como é que funciona? Você pensa assim, o que o board, né? O que a alta administração de uma empresa está ventilando? O que é internalizado dentro da empresa? Nós temos o código de conduta. Como que essa norma chega lá na ponta? O que eles estão pensando já agora, daqui em diante? Por todas as áreas, os segmentos da empresa. Então, vocês vão pegando uma visão de gestor, e eu acho muito legal isso, tá? É um curso, João. Ok, professor, eu acho que ele está fazendo um espinhal aí, bem legal, principalmente daquilo que os marcos importantes dentro do compliance, entendeu? Gostou, então, Sérgio? Achou legal? Sim, em relação a praticamente o risco, ética, praticamente a organização, entendeu? Tudo isso, essa organização prévia, entendeu? Prévia e depois as medidas posteriores à implementação do compliance ou daquilo que a empresa visa, então tá bem direcionado. Bacana. Então, é isso aí, turma. Eu acho que a gente já tem mais uma aula segunda, né, se eu não me engano. Isso, professor, a última. Aí nós fechamos, tá? Então, vou preparar esse final de semana. Aí eu já vou passar para a Vanessa agora esse material de hoje, tá? Esses relatórios de sustentabilidade. Aí a gente já deixa tudo arrumadinho, certinho para vocês aí. E quem quiser dar uma estudada, dá uma olhadinha.